Gênesis 50, o verso de número 22. Diz assim a palavra do Senhor: José permaneceu no Egito com toda a família de seu pai, viveu 110 anos, e viu a terceira geração dos filhos de Efraim. Além disso, recebeu como seus os filhos de Maquir, filho de Manassés. Antes de morrer, José disse a seus irmãos: estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-os para a terra que prometeu como juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo-lhe: quando Deus intervier em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Morreu José com a idade de 110 anos, e depois de embalsamado, foi colocado num sarcófago no Egito. Amém. Pai, é contigo, Senhor, nós dependemos da tua palavra. Maior do que o mensageiro é a mensagem, Senhor. Não há nada que do homem possa ser transmitido para valor, para crescimento, para despertar, Senhor, avivamento na tua igreja, senão pelo teu Espírito. Então eu te peço, Senhor, que teu Espírito Santo se mova entre nós. Apenas continue, Senhor, derramando esta boa porção que o Senhor já tem nos dado. Até aqui o Senhor nos ajudou, tu és a nossa pedra de ajuda, e nós cremos, Senhor, que mais, infinitamente mais, além do que já vimos, pedimos ou pensamos, é o que o Senhor tem preparado para nós, e nós queremos, Senhor, o que vier do Senhor nós desejamos e queremos. Aceitamos a tua palavra, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, amém. Como nós estamos percebendo, desfrutando, esses dias foram dias para marcar a história de alguns entre nós, especialmente os jovens dessa igreja, que por um ano planejaram este retiro, e como tudo que fazemos é espiritual, este retiro não foi simplesmente um lugar de festa, para descontração, para terem um momento de comunhão, mas sobretudo a oração e o desejo do nosso coração era para que esses jovens pudessem experimentar algo que marcasse as suas vidas: o selo do Espírito Santo de Deus, o revestimento do Espírito de Deus. Eu tenho orado, eu tenho pedido, eu tenho clamado, isto faz parte da visão desta igreja, e é uma oração contínua, desde que o Senhor nos constituiu como igreja, para que o Senhor derrame do seu Espírito, para que o Senhor nos leve a desfrutar daquilo que está liberado desde o dia em que, cumprindo-se o dia, chegando-se o dia de Pentecoste, o Espírito de Deus, pela promessa do nosso Senhor Jesus Cristo, que declarou que não nos deixaria órfãos, mas nos enviaria o Consolador, nos enviaria o seu Espírito, nos enviaria o seu Conselheiro, nos enviaria aquele que nos guiaria a toda a verdade, nos enviaria o intercessor, nos enviaria aquele que é o seu representante, que estaria conosco por todos os dias, até que o Senhor Jesus Cristo volte, o Espírito Santo. E eu tenho orado para que esta verdade seja em nós, tal como foi naqueles homens da igreja primitiva, o dia em que estavam todos reunidos no mesmo lugar, e o Espírito veio sobre todos. Eu oro para que o Senhor tome a todos nós, para que o Senhor revista a todos nós, para que todos nós experimentamos deste amor, deste Deus poderoso, grandioso, cujos céus dos céus não comportam a sua glória, mas Ele, na sua grandeza e infinita majestade, dá um jeito de caber dentro de nós através do seu Espírito, nos reveste, nos prepara, e nos dá isto que nós chamamos de experiência.
que nos faz, para o resto da vida, termos a certeza de que o Senhor é conosco, de que o Senhor é real, de que o Senhor não é apenas uma ideologia, ou uma filosofia, ou uma religião, ou um ensino, mas é um Deus vivo, um Deus real, um Deus presente, um Deus conosco, um Deus que cuida, um Deus que protege, um Deus que intervém, um Deus que alcança, um Deus que resgata, um Deus que salva, um Deus que sara, um Deus que liberta, um Deus que acolhe, um Deus que protege, um Deus que ama, um Deus que vem ao nosso encontro quando nós não temos forças, um Deus que resgata do pó aquele que está em necessidade, um Deus que ergue do lixo o monturo e dá um lugar a ele, assentado aos príncipes do seu povo, um Deus que faz da estéril uma feliz mãe de filhos. Esse Deus verdadeiro e real, nós estamos orando para que todos experimentem, vejam, sintam no seu coração esta presença gloriosa, e que esta presença gloriosa nos leve a viver aquilo que Ele nos criou para viver, aquilo que fomos chamados para viver, aquilo que nos fez carregar o título de escolhidos. Não foram vocês que me escolheram, mas fui eu que escolhi vocês. Mas eu escolhi vocês para algo, para realizar, para frutificar, para manifestar, para proclamar, para testemunhar. O Espírito de Deus, quando é derramado, Ele nos dá esta grande experiência, esta grande alegria, este revestimento, esta unção, esta força sobrenatural, mas esta força nos impele a algo. Eu estou vendo esses jovens aqui, estava me lembrando do dia em que eu fui visitado pelo Espírito Santo. Eu nunca mais fui o mesmo. O dia que eu pude ser tocado, o dia em que Ele me tocou na minha miséria, na minha frustração, no meu medo, no meu pecado, na minha angústia, na minha vergonha, Ele me tocou com a sua graça, e eu nunca mais fui o mesmo. Mas esse Espírito que tocou a minha vida, Ele me impulsionou, Ele me lançou, Ele me soprou, Ele colocou dentro de mim não apenas uma certeza da salvação, mas um ímpeto pela pregação do Evangelho, que salva todo aquele que crê na palavra. A minha oração é que esses jovens, nesta noite, cheios do Espírito Santo, também sejam soprados como o vento, levados à realização de grandes coisas. Que esta experiência que vocês viveram nestes dias sirva para colocar dentro de vocês uma inquietação, uma paz inquieta. Será que você consegue me entender? Uma paz que excede todo o entendimento e ao mesmo tempo te dá uma inquietude que diz para você: não fique calado, proclame este amor que você conhece tão bem, anuncie esta palavra que você conhece tão bem, viva este Evangelho que te tocou e seja uma testemunha maravilhosa. Você vai ganhar os seus amigos, você vai ganhar os seus pais, você vai ganhar os seus colegas, você vai ganhar os amigos de trabalho. Todos aqueles que encontrarem com você serão de alguma forma tocados, porque você não é apenas uma poça, mas um rio fluindo, um rio jorrando. A minha oração é para que esta salvação pela graça, o que nós vimos nesses dias, o que nós percebemos nesses dias, o que vocês experimentaram, e talvez alguns aqui há algum tempo já experimentaram, talvez esses jovens aqui estejam hoje desfrutando de algo que há muitos anos atrás você também experimentou. Deixa eu dizer uma coisa para você: pavio que fumega o Senhor não apaga. Que este fogo possa ser soprado nesse pavio fumegando, e todos possam ser cheios novamente do Espírito Santo de Deus. Para aqueles que já experimentaram, o dia de hoje não é um dia de saudosismo, mas é um dia de se encher de esperança e dizer: eu quero mais, Senhor, porção dobrada do Teu Espírito.
Porque a palavra que diz que o Senhor derramará sobre todos, diz sobre novos, sobre velhos, sobre jovens, sobre velhos, sobre filhos, sobre filhas, sobre servos e sobre servas. É toda a carne, é nisso que nós cremos. Existe uma unção do Espírito hoje aqui nesse lugar. Deixa eu dizer para você, está disponível. Está disponível a um erguer de mãos. A palavra do Senhor diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, não vem de nós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Mas nós somos, diz a palavra do Senhor, criação de Deus realizada em Cristo Jesus para a prática das boas obras, as quais Ele preparou de antemão para nós as praticarmos. Deixa eu dizer uma coisa para você, jovem que está aqui hoje. O Senhor revestiu você com o seu Espírito Santo poderoso e glorioso, e já tem algo que o Senhor preparou para você antes mesmo de você ser formado no ventre da sua mãe. Ele já havia te designado para algo sobrenatural, e o que Ele vai fazer é revelar ao teu coração. Profeta do Senhor, visionário do Senhor nesses dias. Antes de você nascer, diz o Senhor, eu já vos designei. Eu li um texto que fala de um jovem, que aqui no texto que nós lemos, esse jovem estava com 110 anos. E a história bíblica começa a contar a sua história a partir dos seus 17 anos. Do capítulo 37 ao capítulo 50, jovem, você vai ler uma linda história de um Deus maravilhoso que escolhe alguém para fazer algo extraordinário. Alguém simples, alguém que não era entre todos o mais habilitado, que não era aquele que se encaixava nos padrões sociais da época, mas Deus não olha a aparência, Deus olha o coração, e o Senhor está olhando corações aqui, contritos e quebrantados. E esse jovem de 17 anos, chamado José, José significa aquele que é acrescentado, ou aquele que Deus acrescenta, aquele que Yahvé acrescenta. Um jovem que era o 11º filho de Jacó, o primeiro filho de Raquel, e que no meio de uma realidade de adversidades, o Senhor faz através da sua vida algo extraordinário. Eu estava refletindo sobre a palavra jovem, e jovem disse do indivíduo que ainda não está completamente formado, ainda não está completamente resolvido, ainda não está completamente estabelecido. Isto é sinônimo de juventude. Quando a gente olha para a questão biológica, né, da vida física, esta é a fase onde o indivíduo, o moço, a moça está em pleno desenvolvimento, onde ele está vivendo as suas maiores demandas, as suas maiores dúvidas, porque ele já se identifica como um ser. Entretanto, ele olha para dentro dele e falta muita coisa, e é exatamente isto o maior sinal da juventude: um ser, um indivíduo que ainda não está completamente desenvolvido, mas está em desenvolvimento. Essa é a melhor fase para você chamar o Espírito de Deus para perto de você, porque Ele é aquele que começa uma boa obra, e é aquele que completa uma boa obra. Por isso a palavra do Senhor ensina que os jovens devem lembrar-se do seu Criador nos dias da sua juventude, porque nesses dias o Senhor pode colocar algo poderoso, maravilhoso, extraordinário dentro de você. Entretanto, muitos de nós aqui, apesar de ter uma idade mais elevada, talvez aqui você já não seja mais um jovem biologicamente falando, mas em alguma área da sua vida você está em pleno desenvolvimento. Então você de fato é jovem, talvez nessa área. Talvez você esteja vivendo uma experiência de um verdadeiro amor,
está começando, talvez um empreendimento que está começando, talvez uma vida ministerial que você está começando. Você é jovem nessa área, talvez você seja como Nicodemos, que o Senhor disse que apesar de ser mestre em Israel, precisava nascer de novo, tornar-se jovem, aprender tudo de novo. Talvez você esteja vivendo uma vida de uma experiência espiritual, de entregar o teu coração ao Senhor, de querer desfrutar de tudo aquilo que o Senhor criou você para desfrutar. Não importa quantos anos você tenha, se você entregar a sua vida hoje ao Senhor, na sua vida Ele também começará a realizar uma boa obra. Você vai nascer de novo como um bebê, como um jovem, mas chegará à maturidade, porque o Senhor é poderoso para fazer isto. E para tanto, a vida de José é uma vida que, pelo menos a mim, inspira demais, porque José era esse jovem, que aos 17 anos de idade, ele sofre coisas que ele jamais planejou, porém, mesmo nos seus planos, ou nos seus sonhos, ou nos seus projetos pessoais, ele jamais colocaria tudo aquilo que ele viveu. Em tudo que ele viveu, o Senhor fez algo maravilhoso e o colocou, o levou a ser governador da maior nação da época. A Bíblia diz que José, ele foi governador do Egito. Ele governou o Egito por muitos e muitos anos. A sua história começa a partir do momento em que ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos. Foi vendido a uma caravana de midianitas. A Bíblia diz que ele é levado para o Egito. No Egito ele serve, ele é vendido como escravo, ele serve a casa de Potifar, um chefe da guarda de Faraó. Na casa de Potifar ele enfrenta uma desilusão, uma acusação injuriosa, falsa. Ele é levado para uma prisão, e numa prisão ele fica por 2 anos. Nessa prisão ele interpreta um sonho de um copeiro, de um padeiro. O copeiro é recolocado no seu lugar de trabalho, no seu posto de trabalho. José diz para esse copeiro, para que ele lembrasse de José, porque ele estava na cadeia sem ter feito nada para o tal. Então para que ele intercedesse junto ao faraó. A Bíblia diz que o copeiro se esquece de Faraó, de José, até o dia em que o faraó tem um sonho estranho. Sonhou com 7 vacas gordas e 7 vacas magras. As 7 vacas magras saíam do rio e comiam as 7 vacas gordas. Depois ele teve o mesmo sonho com outras aparições. Ele viu 7 espigas gordas, cheias, que eram engolidas por 7 espigas magras. E quando o faraó tem esse sonho, ele pede a todos os seus conselheiros, os magos, para que lhe interpretasse o sonho. Ninguém conseguia interpretar. Então o copeiro lembrou-se de José, e ele disse: eu estou em falta. Teve um homem que lá na cadeia interpretou meu sonho, e tudo que ele falou aconteceu. E o faraó manda chamar José, e José então torna-se, depois de interpretar o sonho, o governador, a pessoa que tinha a chave do celeiro, a pessoa que governava a terra, a pessoa que estava numa terra que não era a sua terra. Entretanto, naquela terra o Senhor lhe deu a autoridade. Tal como a igreja, nós estamos nesse mundo, não pertencemos a esse mundo, mas nós reinaremos sobre essa terra, governaremos sobre essa terra. O Senhor nos colocará como cabeça e não como cauda. O Senhor nos colocará como sal. O Senhor nos colocará como luz. O Senhor nos colocará como influenciadores nessa terra, em nome de Jesus. E Ele pode fazer através de você, jovem. Você que talvez esteja vivendo situações que você não entende, talvez aqui compartilhando um pouco sobre a vida de José, você se encontrará e você perceberá que o Senhor está realizando algo através de você, e o seu tempo chegará também, em nome de Jesus. Você sabe uma coisa que José me mostra, que me inspira? José para mim é uma tipificação do próprio Cristo. José, na experiência de vida, na vida que viveu, ele trouxe muito daquilo que vemos em Cristo, e daquilo que em Cristo podemos viver também, nele, por Ele, para Ele.
recebendo dele, poderemos também desfrutar de uma vida extraordinária. Você sabe uma marca de José? José era alguém que tinha um caráter de servo, tinha um caráter de alguém que era servil, de alguém que se colocava à disposição na vida para serviço. Essa talvez seja a maior marca do Evangelho, a maior marca de Cristo, a maior marca do Senhor Jesus. Quando nós olhamos para o Senhor Jesus, nós vemos que em Cristo, nós vemos alguém que serve, alguém que se coloca à disposição para, na terra, ser um instrumento de serviço em prol da humanidade. Cristo era essa pessoa, e José, a Bíblia diz que ele era também esta pessoa. Ele servia os seus irmãos, ele servia o seu pai, ele era alguém que tinha um coração de servo. E eu entendo que aqueles que se colocam à disposição do serviço do reino de Deus para servir ao Senhor, tornam-se semelhantes a Cristo. A Bíblia diz que Cristo, embora sendo Deus, esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Filipenses 2 vai dizer que Cristo esvaziou-se. Hoje nós vemos, infelizmente, muitos jovens, muitos homens, muitas pessoas cheias de si, cheias de preconceitos, cheios de pensamentos errôneos, cheios de tanta coisa que o mundo tem sobrecarregado. Uma geração de muita informação, uma geração de muito acesso, uma geração de muita comunicação, uma geração muito conectada. Mas às vezes tudo isto não passa de um excesso de coisas que precisam, na verdade, serem esvaziadas de dentro de nós, para sermos cheios do Espírito Santo, para sermos cheios do Senhor. E uma forma de você se esvaziar de você mesmo é você se colocar à disposição para servir. E uma vez que você coloca-se à disposição para servir, você começa a tornar-se semelhante ao Senhor. O Senhor começa a realizar através de você. Por isso, jovem, que tudo isso que aconteceu aqui, que tudo isso que está acontecendo através da sua vida e na sua vida possa ser para tornar você um instrumento de serviço, um instrumento à disposição do Senhor. A Bíblia diz que certa vez os discípulos estavam diante de Jesus clamando, pedindo a Ele lugar de destaque, e Jesus disse: diante do mundo, os reis da terra, os governantes, eles exercem poder, eles dominam, mas com vocês não será assim. Ao contrário, aquele que quiser ser importante no meio de vocês, torne-se servos. Aquele que quiser maior importância, que se torne servo, porque nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas veio para servir e dar a vida em serviço de muitos. Deixa eu dizer uma coisa para você bem sério, jovem. Eu falo isso porque essa é uma idade que às vezes a gente tende a rejeitar as oportunidades que o Senhor dá de serviço. Servir o pai, servir a mãe, servir os irmãos, servir a igreja, servir o próximo, servir o colega. Eu tenho aprendido ao longo da história e a experiência de vida e aquilo que já li e já aprendi através de testemunhos, que aquele que não tem uma vida de serviço acaba não servindo para nada. Aquele que não tem um coração servil acaba não servindo para mais nada, porque o maior no reino de Deus é aquele que se faz menor, é aquele que se coloca à disposição, é aquele que está disposto para ser um instrumento do Senhor em serviço ao reino de Deus. Que se levantem jovens servos nessa nação, que se levantem jovens com o coração à disposição para a glória do Senhor.
Que se levantem jovens que, carregando algo poderoso, não se considerem nada mais além daquilo que são, mas que glorifiquem o nome do Senhor por tudo aquilo que carregam. Que não tenham um conceito mais elevado de si mesmo do que devem ter, mas tenham um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que o Senhor tem derramado dentro de nós. Jovens que carregam algo poderoso, mas ao mesmo tempo reconhecem que este algo poderoso pertence ao Senhor e somos apenas vasos do Senhor nessa terra. Jovem, o Senhor quer dar para você coisa grande. O Senhor quer entregar nas suas mãos coisas extraordinárias. Às vezes nós percebemos um preconceito social de que jovens não podem ter grandes responsabilidades. Terão se tiverem um coração servil. O Senhor conta com a força de vocês, com a habilidade de vocês, com a energia de vocês, e vai levantá-los, mas nunca percam este coração de serem instrumentos que servem. Comecem servindo na sua casa, comecem servindo aonde vocês estão, comecem servindo nas oportunidades que lhes serão dadas. Talvez você jovem não saiba, mas tudo aquilo que você hoje está servindo, para você é uma prova, é um teste para o Senhor te levar a coisas maiores e melhores. As coisas do Senhor começam pequenas e às vezes o jovem pensa: por que eu estou fazendo isso? Eu fico imaginando José, que tinha sonho de ser grande, e o pai dele mandava ele cuidar dos seus irmãos. Eu fico imaginando José, que tinha um sonho de ser governador, preso numa prisão, mas lá ele servia. Eu fico imaginando Davi, cujo seu coração era como o coração do Senhor. Davi, que já havia recebido a unção, mesmo depois da unção de Samuel dada a ele, dizendo que ele seria rei. A Bíblia diz que ele volta a cuidar das poucas ovelhas do seu pai. Uma unção de rei, mas um serviço de alguém humilde. É isso que você jovem carrega. Você tem uma unção real. Você é geração eleita, você é sacerdócio real, você é nação santa, você é um povo exclusivo de Deus, chamado para anunciar as grandezas daquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você nem sequer era coisa alguma, mas agora é algo grande no Senhor. Você está carregando algo valioso, mas esse algo valioso se sobrepõe, se manifesta, tem a sua grandeza manifestada pelo serviço. Nos próximos dias, o que eu estou pregando para você é profético. O Senhor vai começar a preparar lugares para você servir, porque o Senhor não te encheu para te encostar, não. O Senhor não te encheu para te colocar de canto, não. O Senhor te encheu para que você seja uma candeia brilhando, para que você seja uma luz acesa. E eu não estou falando para você de cargos ministeriais, eu estou falando para você de reino de Deus, proclamado por onde você passar, aonde você estiver, um instrumento, um servo, uma serva humilde, mas cheio do Espírito Santo de Deus. O Senhor conta com a força de vocês, jovem. Você sabe uma outra marca que eu vejo, e que para mim é Cristo, e que me torna semelhante ao Senhor? José, ele tinha uma prática de obediência. A palavra diz que o primeiro mandamento com promessa é honrar pai e mãe, para que tudo vá bem e tenhamos vida longa nessa terra. Esse honrar é obedecer. A juventude por si só é uma fase de rebeldia, é uma fase de hormônios alterados, é uma fase de transformação corporal por meio de hormônios. E hormônio não aceita Jesus. Você nunca verá um hormônio aceitando a Jesus. Então naturalmente somos rebeldes, temos esse ímpeto da juventude. Entretanto, obedecer sempre é melhor do que sacrificar. Um coração obediente é um coração que teme a Deus.
Você sabe qual é a maior expressão de amor que você pode dar ao Senhor? A maior declaração de amor que você pode dar ao Senhor daqui para frente? Obedecer ao Senhor. Entenda uma coisa: os mandamentos de Deus não são para proibição, são para a vida. Tudo aquilo que o Senhor nos instrui é para prolongar a vida, é para estender o propósito, é para crescermos, avançarmos. Uma das grandes marcas de José é que José era obediente. Certa vez o seu pai disse a José: José, vá lá nos campos de Siquém, porque os seus irmãos estão pastoreando, e traga a notícia deles para mim. Você sabe qual foi a resposta de José para o seu pai? Sim, Senhor. Parece uma bobagem, parece algo em desuso, mas dificilmente nós vemos hoje filhos dizendo ao pai: sim, Senhor. Mas mais importante do que dizer é ter esse sentimento de honra, de obediência. Você sabe que a Bíblia diz que Jesus ele foi obediente até a morte, e a morte de cruz. A Bíblia vai dizer que Cristo era obediente aos seus pais e crescia em sabedoria, conhecimento e graça diante de Deus e diante dos homens. A obediência traz crescimento, a obediência traz proteção, a obediência traz revelação. José era um menino de sonhos, e estes sonhos não eram simplesmente fantasias, estes sonhos eram proféticos, estes sonhos eram revelações, estes sonhos eram instruções de Deus acerca do seu futuro. E mais do que entendimento sobre o seu futuro, ele também tinha a capacidade de auxiliar outros sobre o seu futuro. Nós começamos o culto aqui na hora da ministração dizendo que nos últimos dias o derramar do Espírito Santo de Deus é para dar aos jovens visão. José não sonhava, José via. José dormia e o Senhor mostrava a ele em sonhos aquilo que era uma visão que fala do fim, uma visão que certamente acontecerá, uma visão que ainda que demore, nós devemos esperar, porque ela acontecerá e não tardará. Eu tenho certeza, meu irmão, que se você está cheio do Espírito Santo de Deus, o Senhor também está te dando visões, e visões serão para ser concluídas, serão para ser realizadas, serão para ser alcançadas, elas são dadas para isto. Visão do alto para o Senhor, do Senhor para nós. Um jovem que serve, um jovem que obedece, um jovem que está disponível para o Senhor, um jovem que está atento à voz do Senhor, dizendo ao Senhor: eis-me aqui, será um jovem visionário nessa geração, será um jovem profeta nessa geração, porque serviço e obediência gera revelação, visão e profecia. Davi no Salmo 25 diz assim: o segredo do Senhor são para aqueles que o temem, e aqueles que o temem Ele fará conhecer a sua aliança. Eu gosto muito de um texto que diz que o Senhor certamente não fará nada sem revelar os seus planos aos seus servos, os profetas. Homens e mulheres que nasceram de novo e andam na dependência do Senhor, disponíveis e sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus, serão homens e mulheres que nesta geração terão uma visão, saberão aonde chegar. José foi um menino que as adversidades da sua vida lhe levaram a uma transformação, levaram a uma
qualificação, ele foi qualificado, ele foi forjado, ele foi preparado, ele foi instruído, ele foi formado diante das adversidades. Vocês sabem que hoje existe um termo para a geração que vocês vivem, que é chamado de geração Nutella. E esse negócio de Nutella é bom, né, gente? Estou uns 6 quilos mais gordo por causa desse negócio aí. Mas essa geração é chamada de Nutella como um sinônimo de moleza, de inconstância. E muito disso acontece porque esta geração, ela não está entendendo que a forma como o Senhor trabalha conosco, nos qualificando, nos melhorando, nos levando a vencer, é colocando diante de nós adversidades. Hoje eu estava lendo uma matéria que me deixou bastante preocupado, que segundo a Organização Mundial da Saúde, entre jovens de 15 a 29 anos, o suicídio é a segunda maior causa de morte, perdendo apenas para acidentes de trânsito. E muito disso está relacionado ao fato de que nós não sabemos lidar com frustrações, com decepções, com desilusões, com rejeição. Agora deixa eu contar a história para você de alguns homens que foram chamados por Deus. Moisés, quando foi chamado por Deus, a história diz que ele nasceu num lar em que ele não pôde ficar com seus pais, que ele teve que ser criado por uma mãe de criação, por uma madrasta, longe da sua cultura, longe do seu povo. Apesar de ser criado no palácio do faraó, como um hebreu, a Bíblia diz que os egípcios não comiam com hebreus, porque para eles era profanação. Então ele foi gerado e cresceu numa cultura de preconceito contra quem ele era, de rejeição contra quem ele era. A Bíblia diz que Moisés tinha dificuldade no falar. Alguns acham que era gago, outros acham que ele tinha dificuldade. Quando Deus o chama, Moisés deixa claro a sua baixa autoestima. Senhor, escolhe outro, não me escolha, eu não sei nem o que dizer, eu não sei nem o que falar, eu sou cheio de limitações, provavelmente resultado de uma vida inteira sendo rejeitado. Porém ele aceitou o sim do Senhor, e o Senhor o fez o maior profeta da história da Bíblia. Deixa eu contar a história para você de Davi, que também viveu a rejeição paterna. O seu pai chamou todos para uma grande festa, um grande banquete, e Davi não foi chamado. O 8º filho de vários filhos. Davi, quando fala sobre si, diz: em pecado me concebeu a minha mãe. Sabe o que isso significa? Rejeição. Mas sabe o que ele fez? Ele acreditou que o Senhor estava com ele. Ele acreditou na bênção do Senhor sobre a sua vida, e se tornou o maior rei da história de Israel, até hoje venerado pelo povo de Israel. Jesus Cristo foi órfão muito cedo, já do seu pai terreno, José. Foi desprezado, desacreditado pelos seus irmãos de sangue, quase foi interditado pela sua mãe. Os seus conterrâneos lhe perseguiram. Aqueles pelos quais ele dedicava a sua vida eram contra ele, lhe crucificaram numa cruz. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: o Senhor o fez rei dos reis. Deus Todo-Poderoso dividiu a história entre antes e depois dele. Você sabe por quê? Porque ele lidou com a frustração como algo transitório e não eterno. Ele lidou com a rejeição como algo temporário, algo para lhe ajudar, algo para lhe fortalecer, algo que passaria e não seria eterno. Jovem, deixa eu dizer uma coisa para você: isso que hoje é uma ferida aberta,
Isso que hoje é algo dolorido, isto que hoje te incomoda, amanhã será uma cicatriz, que é o grande troféu daqueles que venceram, homens e mulheres que venceram por meio das adversidades. José venceu a adversidade, foi preterido pelos irmãos, foi colocado numa cadeia, foi deixado para trás, mas o Senhor o colocou como governador do Egito e marcou a história da sua família. Você jovem que está aqui passando por dificuldades, você que tem sido alvo de rejeição, você será um instrumento de Deus para curar aqueles que são rejeitados. Você que aprendeu a lidar com dores, você será um instrumento de Deus para curar. Eu sei que existe uma geração que tem sido muito ferida, uma geração que tem sido muito atacada, uma geração que tem sido violada, mas deixa eu falar para você, aonde abundou o pecado, aonde abundou a dor, aonde fizeram mal para você, nesse lugar, você será levantado como um valente do Senhor, alguém cheio do Espírito Santo de Deus, com poder e autoridade do testemunho que o Senhor te deu, porque aquilo que é transitório não te venceu, você não tornou eterno aquilo que é transitório. Tenha sede de viver, tenha sede de experimentar todas as coisas que o Senhor preparou para você, tenha sede de acreditar até o fim em tudo que o Senhor tem colocado dentro do teu coração, porque você viverá, você contemplará a grandeza do Senhor sobre a sua vida. Que o Senhor levante jovens nessa igreja cheios do seu Espírito, poderosos na batalha, jovens que venceram dores, jovens que foram forjados, preparados. Talvez você jovem que está aqui diante de mim já passou por coisas que adultos aqui não passaram, mas em todas essas coisas você é mais do que vencedor por meio daquele que te amou, do Senhor que te guardou, do Senhor que te sustentou até aqui, e do Senhor que vai te usar nesta terra para fazer algo extraordinário. Talvez você que esteja aqui pela igreja, que na sua juventude sofreu tantas dores, e carrega traumas, e carrega amarguras, e carrega dores no teu coração, deixa eu dizer para você, neste lugar onde você sofreu dores, nesse lugar, você será um instrumento valiosíssimo do Senhor, cheio de autoridade e de poder. Não eternize aquilo que é transitório. José foi um jovem que, quando esteve diante da grande oportunidade da sua vida, glorificou ao Senhor, reconheceu o Senhor como seu Deus, e como aquele que lhe proporcionou todas as coisas. Aonde você for, por onde você passar, você que entregou a sua vida ao Senhor, saiba que todas as coisas estão cooperando para o teu bem, de que daqui para frente o Senhor te levará a lugares que talvez você diga, por que eu estou aqui? Mas sensível à voz do Espírito Santo, não existe lugar aleatório na vida daquele que está cheio do Espírito Santo. Não existe lugar que seja acaso para aquele que tem o Senhor na sua vida como seu Senhor. Eu creio demais que aquilo que começa agora, de que esses dias são dias onde o Senhor selou algo poderoso, onde o Senhor deu a vocês o que de mais valioso vocês podem ter, o Espírito Santo de Deus. E através deste Espírito, agora dentro de vocês com liberdade, como santuário de Deus, como habitação do Senhor, como jovens que já não vivem mais sós, mas Cristo vive em vocês, o Rei da Glória dentro de vocês. Por onde vocês passarem, o Senhor colocará vocês diante de autoridades, de reis da terra. E tal como Cristo, que tem a chave de Davi, porta que ele abre ninguém fecha, porta que ele fecha ninguém abre.
Esta autoridade será dada aos jovens desta igreja, eu creio em nome de Jesus, aos jovens dessa geração, em nome de Jesus. E quando vocês chegarem nesse lugar, quando o Senhor colocar vocês nesse lugar, a Ele seja dada a glória, a Ele seja dado louvor, a Ele seja dada toda adoração. Não se esqueçam, não se esqueçam do que o Senhor começou a fazer hoje. José, quando esteve diante do faraó, o faraó disse: eu ouvi dizer que você sabe interpretar sonhos, eu ouvi dizer que você tem habilidade, eu ouvi dizer que você é bom no que faz. E ele disse assim: isso não depende de mim, depende do Senhor. Davi, quando estava diante de Golias, Davi disse: isso não depende de mim, depende do Senhor. Não é pela espada, não é pela força, não é pela habilidade humana, mas é pelo poder do nome do Senhor que nós venceremos todas as nossas batalhas. Josué, quando esteve diante dos inimigos em Ai, a Bíblia diz que ele disse aos combatentes do seu exército: apenas tomem posição e fiquem firmes, porque do Senhor é a batalha e Ele vos dará a vitória. Jovem, que você seja um proclamador da glória do Senhor, que as tuas habilidades proclamem a glória do Senhor, que os dons que o Senhor te deu proclamem a glória do Senhor, que a beleza que você tem proclame a glória do Senhor, que a força da juventude que você tem proclame a glória do Senhor, que o teu corpo proclame a glória do Senhor, que as tuas palavras proclamem a glória do Senhor, que as tuas atitudes proclamem a glória do Senhor, que todas as ações e atitudes que hoje o Senhor começa a realizar através da sua existência nessa terra proclamem a glória do Senhor. Que o Senhor seja o teu coordenador, que o Senhor seja o teu conselheiro, que o Espírito Santo de Deus seja com você por onde você passar. Alegre-se, jovem, na sua juventude, encha o teu coração de alegria na tua mocidade, vá por onde os teus olhos podem alcançar, aonde o teu coração te mandar, vá por todos esses lugares, mas saiba que por todas essas coisas o Senhor trará julgamento. Sabe o que o Senhor está dizendo? Quem vai impor limite é você. E você sabe qual é o limite de alguém cheio do Espírito Santo? É o limite onde a integridade não é corrompida. É o limite aonde você chegará em lugares, irá a muitos lugares, mas a integridade, e integridade significa ser totalmente do Senhor. Guarde a tua integridade, jovem. O que aconteceu nesse final de semana não é apenas um evento, é uma marca. O que aconteceu nesse final de semana não é apenas um momento, um sentimento, é eterno. Não apague o Espírito. Deixe o Espírito fluir com liberdade dentro de vocês. Eu sei que eu estou diante de jovens, que eu verei nações, eu sei que eu verei, o Senhor disse que nós veremos isso. Guarda o coração de vocês na integridade do Senhor, confiando no Senhor, crendo no Senhor. Virão dias de fraqueza, virão dias de derrotas, virão dias de tropeços. Nesses dias apenas olhem para o alto e digam: Senhor, cuida de mim. O Senhor estenderá a mão e vocês não ficarão prostrados nem envergonhados, porque aquele que os guarda, nada será capaz de afastar vocês do amor de Deus que está em Cristo Jesus e que os tocou neste final de semana para mudá-los para sempre. Vamos nos colocar de pé e vamos adorar ao Senhor. Pai, a minha oração é para que o Senhor, após essa visitação,
Comece a dar dons a esses jovens. Comece a entregar na mão desses jovens, Senhor, as ferramentas, as armas, a armadura, habilitando esses jovens, Senhor, para desfrutarem de tudo que o Senhor já preparou de antemão para eles praticarem. Você jovem que está nessa noite, nesse lugar, e o desejo do teu coração é entregar-se integralmente. Você foi visitado, você foi tocado, você foi acolhido, você foi alcançado pela graça do Senhor. E hoje você diz: Senhor, leva-me segundo a tua vontade, faça segundo o teu querer. Coloca diante de mim aquilo que tu preparaste para eu realizar nessa terra. Jovens que nesta fase vivem aquelas guerras existenciais sobre o seu futuro, sobre o que farão, que faculdade escolherão, que caminho escolherão. O Espírito Santo de Deus os guiará a toda a verdade e os levará a tomar a decisão correta. E você diz: eu quero te convidar para orarmos juntos. Saia do teu lugar e venha à frente, apenas como um convite à oração, um convite à comunhão. Que haja um derramar do Espírito de Deus, trazendo dons agora, dons. Que os jovens sejam batizados com o Espírito Santo. Que os jovens recebam o dom da profecia. Que as mãos desses jovens se tornem mãos que, ao tocar os enfermos, eles sejam curados. Que onde houver ainda resquícios de um coração ferido, haja apenas agora uma cicatriz, que é a marca da vitória daquele que venceu dores. Que o Espírito sare, que o Espírito toque. Onde houver alguém nesta igreja vivendo algo novo do Senhor, onde houver alguém aqui nessa igreja que ainda não se sente totalmente desenvolvido em alguma área, talvez tenha muita experiência de vida, mas é um jovem na fé, ainda é imaturo em determinadas situações e decisões que tem que tomar, mesmo com tanta experiência de vida, ainda falta fruto do Espírito. É porque ainda é jovem, mas o Senhor está cuidando de você. O Senhor está desenvolvendo você. O Senhor está formando o caráter dele em você. É o Senhor quem faz, não depende de nós. A nossa parte é crer. Como disse Davi no Salmo 51, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito alegre. Senhor, cria em nós. Já tentamos criar, dar jeito em tantas coisas, já tentamos fazer de tantas formas, mas a verdade é que devemos nos sujeitar, dizendo: Senhor, cria em mim um coração puro.
Pai, começa a fazer algo poderoso, Senhor, sobre o coração e a vida desses homens e mulheres que aqui estão. Sobre toda a igreja, Senhor, nós te pedimos. Derrama do teu Espírito, Senhor, sarando, curando. Que tudo aquilo que vivemos nesses dias possa ser aplicável à vida, possa se manifestar através da vida. Que a experiência se transforme num hábito. Que a experiência se transforme numa prática de vida. Que a experiência seja compartilhada com toda a terra. Jovens que vão a nações, jovens profetas, jovens pastores, jovens evangelistas, jovens apóstolos, jovens mestres, por que não? Manifestar os teus jovens adoradores, jovens com a autoridade do Espírito. O que dizer? Jovens servos. O que fazer quando Ele vê? Jovens obedientes. Jovens que dão glória ao Senhor. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos. Jovens cujo seu coração é um altar de adoração. O que dizer? O que fazer quando Ele vem aqui? Oh, aleluia! Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Aleluia. Te adoramos, Senhor. Pais, irmãos na fé, igreja do Senhor Jesus, cheia do Espírito Santo. Cadê a igreja cheia do Espírito Santo? Deixa eu dizer uma coisa para você. Hoje é uma noite extremamente profética. Os jovens para irem precisam ser enviados. A igreja precisa enviá-los, guardando-os em oração, intercedendo por eles, na retaguarda. O Senhor conta com a juventude dos jovens, mas espera pela experiência dos mais velhos, pela sabedoria dos mais velhos. Por isso nós vamos erguer um altar de adoração, vamos entrar em adoração ao Senhor. Como os jovens fizeram por vocês, eu quero convidá-los a fazerem pelos jovens agora. Sai do teu lugar, você que tem o Espírito Santo de Deus aí, você que tem uma palavra de Deus, você que carrega algo do Senhor, sai do teu lugar e vem aqui, abraça esses jovens, envia esses jovens, impõe a mão sobre esses jovens e digam: vão por todo mundo, preguem o Evangelho.